Graça e paz, irmãos. Com muita alegria, nós estamos retomando hoje o nosso projeto de leitura bíblica devocional. Nós tivemos aí, como os irmãos já sabem, aqueles que acompanham o canal já conhecem, nós tivemos a leitura bíblica devocional do período de Páscoa, a leitura bíblica devocional da Semana Santa. Tivemos um período de pausa aí, sem publicação de vídeos com leitura bíblica, e hoje retomamos com uma novidade, trazendo uma novidade. Além da leitura bíblica, nós iremos trazer aí uma breve reflexão sobre o texto, uma reflexão devocional, a fim de incentivar a tua leitura, a fim de incentivar a tua devocional, para que você não esmoreça, não desanime e nem desista. Nosso objetivo, como sempre foi, é fornecer aí mais uma alternativa, a fim de que a tua fé seja fortalecida, a fim de que você possa manter a tua devocional firme e forte, sem desanimar e sem desistir. Peço a você que não esqueça de deixar o seu comentário aqui embaixo, contando para a gente seu testemunho, a tua experiência aí com a leitura bíblica devocional, e também compartilhe esse vídeo com amigos, irmãos e irmãs na fé que necessitam ouvir a palavra do Senhor. Tá? Nós então faremos a leitura bíblica, faremos uma breve reflexão e depois a gente ora junto ao Pai, pedindo a Ele que venha iluminar o nosso coração e fortalecer a nossa fé. Você acompanha a leitura comigo a partir de agora na tela. Leitura de Marcos, capítulo 6, versos 45 a 52. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Tendo-a despedido, subiu a um monte para orar. Ao anoitecer, o barco estava no meio do mar e Jesus se achava sozinho em terra. Ele viu os discípulos remando com dificuldade, porque o vento soprava contra eles. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar, e já estava a ponto de passar por eles. Quando o viram andando sobre o mar, pensaram que fosse um fantasma. Então gritaram, pois todos o tinham visto e ficam aterrorizados. Mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu, não tenham medo. Então subiu no barco para junto deles, e o vento se acalmou. E eles ficaram atônitos, pois não tinham entendido o milagre dos pães. Seus corações estavam endurecidos. Glória a Deus por sua palavra. Nós temos aí então o texto de Marcos, capítulo 6, versos 45 a 52, em que o evangelista traz um relato da caminhada de Jesus por sobre o mar, né? Desse episódio em que Jesus anda por sobre o mar. Nesse texto de Marcos não há um relato de Pedro andando por sobre as águas, indo ao encontro de Jesus, mas eu queria destacar dois pontos importantes aí dessa leitura de hoje, de forma bem objetiva e uma reflexão devocional sobre o texto. Vocês percebem que Jesus, enquanto os discípulos navegavam, enquanto os discípulos navegavam pelo mar com o barco, Jesus subiu a um monte para orar, para estar com Deus. E a Bíblia diz que o vento era contrário, que os discípulos remavam com dificuldade e que Jesus percebeu isso e decidiu ir ao encontro dos discípulos andando por sobre as águas. O que eu quero destacar nesse episódio de hoje, nesse vídeo de hoje, é que os discípulos remavam com dificuldade, navegavam com dificuldade, mas Jesus, ele caminhava tranquilamente sobre as águas, e o texto diz de forma muito clara que Jesus não apenas alcançou os discípulos, mas estava a ponto de passar por eles. Então o ritmo de Jesus era mais forte, Jesus caminhava sem dificuldade pelas águas, enquanto os discípulos, ainda que navegando em um barco apropriado para estar navegando naquele mar, eles estavam com dificuldade de avançar, estavam com dificuldade de concluir a jornada.
Apenas quando Jesus chega no barco, tudo fica tranquilo e eles conseguem continuar navegando de maneira tranquila. O que eu quero trazer nesse episódio de hoje, nesse vídeo de hoje, é que apesar de muitas vezes termos os nossos projetos legítimos, termos os nossos planos, apesar de contarmos com as nossas habilidades para desenvolver os nossos projetos, os nossos sonhos, nós não devemos nos apoiar, confiar nas nossas forças, pois somos limitados, tá? Nós somos limitados. Apesar de termos condições, de sermos dotados aí de inteligência, de capacidade, de habilidades que são inerentes a cada um de nós, cada um tem a sua habilidade, cada um tem a sua forma de conduzir, né, os seus projetos, e Deus deu a cada um de nós essas habilidades para que nós pudéssemos desenvolver várias atividades, desenvolver planos, projetos, sonhos, mas nós devemos ter sempre em consideração, devemos sempre avaliar e sempre colocar os nossos planos, projetos e sonhos sob a direção do Senhor. Percebam que nessa ilustração, nesse texto, nesse relato, nesse cenário, nós vemos aí Jesus indo ao monte orar, mantendo a sua espiritualidade, a sua conexão com o Pai ali, enquanto os discípulos navegavam. E o navegar dos discípulos simboliza aí a força do nosso braço, né? O quão difícil é conduzir a nossa vida quando nós conduzimos apenas com a força do nosso braço. A força dos ventos pode ser mais forte, a pressão pode ser mais intensa. Nós podemos sentir mais forte o impacto da circunstância contrária quando nós navegamos, quando nós conduzimos a nossa vida apenas contando com as nossas habilidades, apenas contando com a força do nosso braço, apenas nos apoiando numa autossuficiência que é muito frágil, tá? Então, nós percebemos aí no texto que, se por um lado os discípulos estavam num barco apropriado para navegar e eles estavam ali prontos, preparados para navegar, eles sabiam conduzir bem um barco. Por outro lado, Jesus, mesmo sem aparato de navegação, sem aparato náutico, mesmo sem ter um barco, mesmo sem ter ali um equipamento necessário para navegar, andava com mais tranquilidade sobre o mar do que os discípulos que estavam naquele barco. E a palavra de Deus deixa claro aí que a nossa fé deve estar apoiada no Senhor sempre. A palavra de Deus diz, no final do texto, que quando Jesus chega no barco, os ventos cessam e os discípulos ficam ali assustados, como que sem entender o que estava acontecendo. E o verso 52 diz que o coração dos discípulos ainda estava endurecido. O coração dos discípulos ainda não havia discernimento suficiente ali para os discípulos entenderem o que estava acontecendo naquela ocasião. Então nós vemos aí, de forma rápida, através de uma reflexão devocional que tem o objetivo de fortalecer a tua fé, de trazer aí uma reflexão para que você seja inspirado e busque confiar no Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Embora você tenha todas as condições de tocar os teus projetos, embora você tenha toda a habilidade, talvez você tenha se preparado, talvez você tenha estudado, talvez você tenha praticado e você já tenha uma experiência, uma habilidade que lhe é peculiar, que você já desenvolveu durante a sua vida, mas embora você tenha essa habilidade, embora isso faça parte da sua vida, isso não faz de você autossuficiente. Naquele barco haviam pescadores, pessoas que estavam acostumadas com o mar, pessoas que estavam acostumadas a navegar, e mesmo assim eles sofreram ali uma dificuldade intensa. Apenas quando Jesus entra no barco é que a coisa fica tranquila, é que o mar se acalma. Então, que nós tenhamos nesse texto uma reflexão aí para que nós venhamos a apoiar a nossa fé, não na força do nosso braço,
mas apoiar a nossa vida, não na força do nosso braço, mas apoiar a nossa vida, os nossos planos, os nossos projetos, os nossos sonhos no Senhor e na força do seu poder. Somos limitados, mas confiamos em um Deus que é todo poderoso. Amém? Então, essa foi a reflexão de hoje. Eu quero te convidar agora a fechar os olhos. Nós vamos orar a Deus e pedir ao Pai que venha iluminar o nosso entendimento, fortalecer a nossa fé no dia de hoje. Feche seus olhos e ore junto comigo ao Pai nesse momento. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós queremos te glorificar e te exaltar pela oportunidade que temos de estar aqui, Deus, ouvindo a Tua Palavra, meditando na Tua Palavra, Deus, tendo a oportunidade de manifestar a nossa fé, de manifestar a nossa confiança no Senhor. Eu quero te pedir, meu Pai, que o Senhor esteja abençoando cada irmão, cada irmã que assiste a esse vídeo nesse momento e que por alguma razão talvez esteja confuso do porquê as coisas não tenham dado certo, do porquê, apesar de todas as habilidades que nós possuímos, nós não conseguimos avançar, Deus, diante de um mar revolto, diante de um mar que está, Deus, com ventos contrários. Ó Pai, que nessa hora o Senhor abra os olhos do coração dos meus irmãos, que o Senhor conceda discernimento, sabedoria e graça, para que todos eles percebam, Deus, cada um dos meus irmãos perceba que a nossa força vem do Senhor, que é no Senhor que nós conseguimos, apenas no Senhor é que nós conseguimos avançar, Deus. E quando o Senhor está no barco, tudo vai bem. Abençoa o meu irmão, a minha irmã, nesse dia, e que a bênção do Senhor seja sobre cada família que assiste a esse vídeo, no nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Que bom que estamos de volta aqui com essa leitura bíblica devocional. Eu quero pedir mais uma vez que você não esqueça de deixar o seu like, deixar o seu comentário aqui embaixo, né, contando pra gente a tua experiência, se esses vídeos te ajudam, te fortalecem, te incentivam a permanecer firme na presença do Senhor. Fique com Deus e amanhã nós estaremos de volta com mais uma leitura bíblica devocional. Graça e paz, meus irmãos.